Pessoal, boa noite. Isso vai para o YouTube depois, né? Boa noite a todos e todas. O professor Ernesto Germano, vou apresentá-lo. Primeiro, falar da falha técnica. Infelizmente, a empresa que presta serviço aqui ao Múltiplos, a Mundivox, está com grande conexão e não vai ser consertado hoje. Então, a gente prometeu fazer a transmissão do cafezinho. Essa aula hoje, inclusive, é para promover 2 cursos, curso de marxismo. A gente está com uma promoção de 600 para 300 reais. Está aí para ser vendido. Hoje ia ser o dia para tentar fazer o curso bombar. Não vai ter transmissão online, então vai ser difícil, porque o vídeo não tem a mesma atratividade da transmissão online. Quando eu for colocar o vídeo, vou botar também o link do curso, né? O curso é comigo, com o professor Ernesto, e o curso da blogosfera do Miguel do Rosário, que eu sou aluno. O do online, não posso estar aqui de tarde. Quem quiser, é um curso bem interessante da blogosfera política, ensinando a trabalhar com blogs progressistas, né? Um cafezinho está com um convênio com múltiplos, né? O colunista do cafezinho, o colunista estilo Dorival Caymmi, escreve um artigo a cada 3 meses. O colunista mais vagabundo do cafezinho, né? Mas lá não tem PDV, ainda bem. Eu acho que eles rolam uma estabilidade para os colunistas vagabundos. Quer fazer uma homenagem aqui ao companheiro Ernesto. A gente fez a primeira aula. Pela aula, Ernesto, tinha mais gente. Hoje tem um monte de coisa ao mesmo tempo, né, acontecendo. Então o público está dividido. A aula foi bem legal também. Só que a gente são muito do tema, acabou. E eu ia dar o manifesto inteiro, não consegui sair do 1. Burgueses e proletários. Eu convidei o Ernesto, um amigo de muito tempo, um companheiro que me ensinou muita coisa. Porque uma coisa é dar aula em sala de aula, outra coisa é trabalhar com formação. Né? Eu aprendi muita coisa, tanto com o Ernesto quanto com o Helder, foi com quem eu comecei a trabalhar formação. Você trabalha formação junto, que desde 2004, né? Por aí. 13 anos trabalhando formação junto. Né? Lembrar uma coisa, antes de começar a aula, que o 7 de novembro, no calendário cristão, que é a data correta da Revolução Gregoriano. 25 de outubro, mas pelo nosso calendário gregoriano é 7 de novembro, coincide, a gente vai fazer, a CUT vai fazer homenagem. Eu infelizmente não vou poder dia 10, estou inclusive agendado com o próprio Rimon lá, eu tenho que ir lá no gabinete do Rimon. A CUT vai subir para homenagear dia 7 de novembro, há quantos anos atrás, Camilo? Volta Redonda, foi há quantos anos? 1988. 1988, né? Eu estava lá. Vai fazer 30 anos, 29 anos, a CUT vai para lá, a gente vai fazer um abraço da Companhia Siderúrgica Nacional e os operários de Volta Redonda homenagearam a Revolução Russa da maneira correta, que foi fazendo a ocupação da Companhia Siderúrgica Nacional. Ernesto era um dos que estavam lá ajudando a ocupar. Eu acho que ele pode contar essa história para começar e depois a gente fala de proletários e comunistas. É uma introdução, meu amigo Ernesto, é o professor de hoje. Eu acho que é bom, sempre bom relembrar o que aconteceu em Volta Redonda, né? Já fica gravado para a posteridade, as pessoas escutam a história. E aí até 6h30, até 8 horas, é tudo nosso, é tudo seu. Aí depois a gente substitui. Valeu, Ponciano. Obrigado. Olha, gente, realmente é complicado, né? Começar falando de Volta Redonda, 9 de novembro de 1988. Por incrível que pareça, gente, é curioso isso, né? A coincidência. O famoso 9 de novembro de 1988 começou no dia 7 de novembro de 1988, porque a greve estourou no dia 7. Aniversário da Revolução Russa. A greve estourou no dia 7. E eu vou contar um negócio para vocês, que eu até já botei isso nas minhas memórias que eu estou escrevendo. Até já está disponível na internet essa parte, que eu conto a história do 9 de novembro. E agora que já não existe... Eu guardei isso por muitos anos, porque eu achava que estava colocando em risco a segurança de alguns companheiros. Hoje em dia... Todos estão aposentados, muitos já se foram. Então hoje eu não tenho mais problema para contar essa história. Lá no sindicato, o meu trabalho, eu era uma espécie de assessor político do presidente do sindicato, José Juarez Antunes. Eu cuidava da empresa, quer dizer, eu fui contratado como administrador do sindicato, mas eu cuidava da imprensa e cuidava da formação política. Nós tínhamos, muito parecido com o que a gente faz aqui com o Ponciano, nós tínhamos um cursinho de formação, desde 86, para os operários da CSN.
cursinho de formação mesmo, discutindo o manifesto comunista, discutindo... Só que isso era escondido, isso era camuflado. Era numa subsede que o sindicato tinha, pouca gente conhecia essa jogada, e era comigo, eu fazia reunião com esses caras. A partir mais ou menos de 87, nós criamos um negócio chamado... Depois a imprensa até divulgou isso, mas eu não gostei quando a imprensa ficou sabendo disso. Nós chamávamos de segundo comando. Ou seja, você tinha a diretoria do sindicato, os diretores do sindicato. E nós tínhamos um grupo de militantes, operários, comprometidos com a briga do sindicato, pessoal que já tinha passado pelos cursos de formação, né? E que a cada 15 dias, sempre na quinta-feira, a cada 15 dias, eles faziam uma reunião comigo. A gente fazia uma reunião meio escondido. Então, desde 87, a gente acompanhava o que estava acontecendo com a Companhia Siderúrgica Nacional. Quando chegou... e tem o lance, a questão mais importante, que foi a eleição de Juarez para deputado federal constituinte. O Juarez, inclusive, ele se candidatou para constituinte e sempre deixou claro para o pessoal, olha, gente, eu não quero ser deputado, eu vou para lá para defender as posições nossas de sindicalista. Quando a Constituição for promulgada, eu vou renunciar, vou sair fora. Ele deixou isso claro o tempo todo. Tanto que hoje, já está rasgada e pisoteada o projeto do turno de 6 horas para trabalhadores em revezamento, em turnos ininterruptos, foi o projeto do Juarez, e quem redigiu fui eu. Aquele negócio de 6 horas para turno de revezamento foi o projeto do Juarez. O outro projeto do Juarez era a paridade salarial entre os aposentados e trabalhadores da ativa, que deveriam ter a mesma correção. Essa não passou. Teve um outro projeto do Juarez, que foi a que eu mais defendi, mais ferrenhamente, mas essa nem foi para plenário, não deixaram nem ir para plenário. Desculpe, meu companheiro Ponciano, nós tínhamos um projeto chamado Controle Externo sobre o Judiciário. Desculpe não, por favor. A nossa ideia era fazer as entidades sociais, tipo OAB, ABI, CNBB, comporem um comitê que fiscalizaria o judiciário. Só que isso nem foi para plenário, obviamente que isso não foi nem... Bom, pulando essa parte, Juarez foi deputado federal. Em 88, outubro de 88, se não me engano, 15 de outubro de 88, foi promulgada a Constituição. E a Constituição dizia turno de 6 horas para revezamento. Então nós tínhamos o quê? Primeiro, e outra coisa também, o Juarez defendeu na Constituinte, que era a anistia para todos os demitidos por razões políticas dentro da CSN. Em qualquer razão, né? Não só dentro da CSN, mas todos os demitidos por razões políticas teriam que ser anistiados e reintegrados. 15 de outubro foi promulgada a Constituição e o Juarez voltou para si. Realmente ele cumpriu a palavra dele, acabou, foi cumprida a Constituição. O Ulisses Guimarães levantou aquele negócio, ele renunciou e voltou para Volta Redonda. Acabou, entrego o meu cargo, não tem mais nada a ver com isso. Aí ele me chamou, Ernesto, como é que está a coisa aqui? Eu digo, olha, está ruim. A peãozada está com muita raiva da CSN. Não é só a questão do turno de 6 horas, mas, a CSN está arrochando todo mundo lá dentro. E o pessoal está querendo, porque nós tínhamos uma briga na justiça dos 4%, uns 4% que era retroativo a 1984. E o sindicato já tinha ganho aquilo em todas as instâncias, não tinha mais para onde ir. E a CSN se recusava a pagar os 4%. Não tinha mais para onde correr. Mas a CSN disse que não pagava. Aí o Juarez disse assim, quando é que você vai fazer a próxima reunião com o pessoal? Eu digo, quinta-feira, amanhã. Foi no dia seguinte. Eu vou lá. Eu disse, tá. Aí ele foi lá, ouviu o pessoal. Aí nós lançamos a campanha, se não me engano, foi 20 de outubro.
Vamos buscar a castanha de Natal. Botar castanha na nossa mesa de Natal. Aí começou a campanha, né? Queremos os 4%, queremos 4%, queremos os 4%. Aí aprovamos a greve. Aprovamos a greve com as três bandeiras. Os 4% que a gente já tinha ganho na justiça, o turno de 6 horas e a readmissão dos demitidos. Que é tudo legal, tudo constitucional. Não tinha o que... Mas, pô, os caras não queriam dar, não adianta. Aí, pô, foi... A greve começou no 7 de novembro, foi uma quarta-feira. Foi uma quarta-feira. Nós tínhamos planejado o seguinte, bom, na quarta-feira, como tinha o turno da CSN, então nós íamos fazer uma assembleia às 5 horas da tarde, às 17 horas. A assembleia decretava a greve e o pessoal do turno da noite, das 18, já não entrava. Esse era o projetado por nós, calculado, discutido com o pessoal, etc. e tal. Quando foi na terça-feira, nós ficamos sabendo, uma pessoa me informou, que a CSN já tinha mobilizado o Exército, já tinha mobilizado a polícia, para impedir a Assembleia às 17 horas. Que aí a Assembleia não ia acontecer às 17 horas. Isso foi na terça. Aí eu convoquei a nossa turminha. E disse assim, ó, gente, não... A CSN vai impedir a Assembleia às 17 horas. Aí um companheiro, como ele ainda está vivo e ainda é muito meu amigo, eu não vou dizer o nome dele agora, é meu amigo no Facebook. Ele disse assim, Ernesto, seguinte, então a gente começa a greve antes. De surpresa. Eu digo, tá legal. Aí preparamos o nosso grupo, eu fui para a gráfica do sindicato, que era no subsolo do sindicato, tinha a gráfica. Aí fizemos um panfletinho pequenininho. A greve começou agora. Às 6 horas da manhã, o pessoal das 6 horas, quando entrou, já entrou distribuindo o panfleto. A greve começou agora. Às 6 horas da manhã de quarta-feira, a greve começou, dia 7 de novembro. No dia seguinte, dia 8, o Exército chegou em Volta Redonda, já no contrapé, já chegou lá. E no dia 9 de novembro aconteceu o que nós sabemos, que foi o assassinato de William Valmírio Barroso. Particularmente, o William foi o que mais me tocou, porque eu o conhecia pessoalmente. E o cara foi morto com coronhadas de fuzil, cara. O cara estava no chão, quebraram a cabeça dele com a coronha do fuzil. Não foi tiro, o William. Quebraram ele com a coronha do fuzil, na nuca. Bom, foi uma história terrível, 9 de novembro. Eu passei, acho que os 3 piores dias da minha vida. Meu filho, meu mais velho, que está hoje com 37 anos, ele tinha 8 anos de idade, e na hora da confusão da CSN, porque os caras não se limitaram a atacar a CSN. A polícia militar atacou o povo do lado de fora, porque as mulheres, os filhos dos trabalhadores ficavam ali na porta da usina para dar apoio, gritar, levar comida. Aí a PM atacou quem estava do lado de fora. Meu filho estava saindo de uma consulta com a minha esposa. Ele tem, até hoje ele tem esse problema, ele tem um problema de audição, ele tinha uma fonoaudióloga. E na hora que eles estavam descendo do prédio, a polícia passou jogando bomba, dando tiro. Aí tinha depois eu conversei com ele, um cara do táxi, chamou minha esposa e disse, ó, vem cá, joga aqui dentro do carro, que isso aí não é tiro de borracha não, é tiro de verdade. Aí minha mulher empurrou ele para dentro do carro, meu filho para dentro do carro, e se mandaram de lá. Foram para o sindicato, claro que eu não estava mais no sindicato, eu já estava no meio do tumulto. E depois ela foi para casa. Meu filho passou, durante uns 4 ou 5 anos, ele teve muita dificuldade de passar aquilo tudo. Ele acordava de noite,
Uma vez, minha cunhada foi levar meu filho no Jardim Zoológico para passear, um domingo. Quando ele viu o guarda do Jardim Zoológico, ele começou a tremer e chorar. Ele não podia ver farda. Meu filho não podia ver um uniforme. Hoje nós já superou, tá bem, é geógrafo, está formado. Mas, pô, isso tudo a gente passou no dia 9 de novembro de 1988. Não foi brincadeira, gente, não foi. Depois teve a história do salvamento do Alto Forno, porque, bem rapidinho, que eu já tomei quase meia hora dessa história, mas o salvamento do Alto Forno acho que foi o momento culminante da nossa greve. Ah, e tem um detalhe, que no meio dessa confusão, o pessoal queria que o Juarez fosse candidato a prefeito da cidade. Ele já tinha largado lá a Câmara e não tinha, ele se candidatou a prefeito da cidade. Só para vocês terem a ideia, ele foi eleito com 88% dos votos do eleitorado de Volta Redonda. 88% dos votos de Volta Redonda foram dos Juarez. Por aí vocês imaginam o que era Volta Redonda. Mas aí o que acontece? Quando a gente começou a greve no dia 9, dia 15 era a eleição. E eu propus suspender a greve. Gente, vamos suspender a greve, que a direita vai dizer que a gente está usando a greve para fazer a campanha do Juarez. Juarez, de jeito nenhum. Então eu tiro minha candidatura, mas a greve continua. Eu retiro minha candidatura. Então tem problema. De jeito nenhum, nós vamos parar agora. Aí veio o salvamento do Alto Forno. Por quê? O Alto Forno, pouca gente conhece isso. O Alto Forno, a CSN tem 3. É um negócio assim, uma cuba imensa. Aqui embaixo fica o forro, exatamente, eu vou usar o termo correto. Isso aqui, ele é completado alternadamente. Entra uma camada de coque, entra uma camada de minério de ferro, entra uma camada de coque, entra uma... Coque é o carvão mineral puro, né? E isso é alternado. À medida que isso vai aquecendo, vai passando para cá e vão jogando outras camadas aqui. Um alto forno desse, gente, custa uma fortuna. Então, toda vez que a gente fazia greve na CSN, nossa preocupação qual é? Não pode apagar o alto forno. Porque se apagar o alto forno, isso solidifica aqui dentro, não tem saída, desmonta e joga fora. Então o custo disso era muito alto. Então nós tínhamos equipes especializadas, operários nossos treinados, para quando a gente entrasse em greve, a gente já fazia o que a gente chamava abafamento. Ou seja, parava de jogar minério, mantinha o coque, para manter a temperatura dentro do alto forno, para não perder o alto forno. Então, no dia 7, nós abafamos o alto forno. Veio o dia 9, a morte dos 3 companheiros, o assassinato dos 3 companheiros. No dia 11, se eu não me engano, foi no dia 11, um filho da mãe de um engenheiro da CSN, diretor de operações da CSN, manda desligar. Aí o alto forno começou a esfriar. Ele achou que estava fazendo pressão contra o movimento. Os engenheiros, a turma dele lá, desligou o alto forno. Quando começou a esfriar, o alerta chegou no sindicato imediatamente, vai perder o alto forno. Imediatamente a gente rodou um boletim, jogamos na cidade toda, olha, vai perder o alto forno, se perder o alto forno, perde o emprego de todo mundo aqui. Na época, a CSN tinha 28 mil trabalhadores diretos, sem contar os terceirizados. Imagina o que isso representa na cidade se fechar um alto forno desse. Aí, teve uma negociação, o Juarez foi lá conversar com o presidente da CSN, o doutor Juvenal. Aí o Juarez disse para ele, olha, a gente salva o alto forno.
Mas entra só quem eu mandar, com um crachá dado pelo sindicato, e é sob o controle do sindicato. Aí nós preparamos o nosso grupo para salvar, desculpe, o Alto Forno. Foram quase 16 horas de trabalho para reaquecer isso tudo, fazer a primeira corrida, que era só para esvaziar. Quando era de madrugada, acho que 2 horas da manhã, eu estava acampado na praça, em frente à CSN, a gente montou uma barraquinha lá, eu estava ali acampado. Aí chegou um companheiro nosso que saiu lá de dentro. Ernesto, eu digo, aí, o Wagner mandou dizer que daqui a meia hora vai fazer a primeira corrida. Aí daqui a pouco, "40 minutos depois chega a notícia, correu o aço, estava salvo o Alto Forno." Gente, vocês não sabem o que aquilo representou na cidade. O povo de Volta Redonda, na rua, como se fosse um carnaval. Salvaram o Alto Forno. Aí chegou o dia 15, a eleição. Juarez fez um discurso na praça. Gente, é votar e fazer greve. Fazer greve e votar. Não tem outra saída. Fomos para o pau, Juarez ganhou, foi eleito. No dia 22, ou seja, 16 dias de greve, eu acho. Aí o Juvenal, presidente da CSN, chamou o Juarez para negociar. Juarez, nós aceitamos tudo. Nós vamos pagar os 4% atrasado, turno de 6 horas, e readmitir todos os demitidos. Você suspende a greve agora. Juarez disse para ele, eu suspendo a greve. No momento que não tiver mais nenhum soldado dentro da usina, os operários entram. Enquanto tiver uma farda dentro da usina, ninguém entra lá para trabalhar. E foi um troço impressionante. De manhã cedo, ver aqueles soldados saindo dentro da usina, em caminhões, tanque de guerra, e a população da rua vaiando. Os caras saíram de cabeça baixa de dentro da CSN. E um mês mais tarde, eu tenho essa matéria guardada comigo, o general que comandou toda a invasão, o general José Luiz Lopes, hoje é ministro do Tribunal Militar, do Supremo Tribunal Militar, nomeado por Fernando Henrique Cardoso. Ele é ministro do STM. O general José Luiz Lopes. O José Luiz Lopes deu uma entrevista na Folha de São Paulo e disse assim, olha, o sistema de informação do Exército falhou. Aí o jornalista perguntou, por que falhou? Não, é que a nossa informação é que dentro da CSN tinha 200 ou 300 operários. Quando a gente viu, tinha 5 mil lá dentro e dispostos a brigar. O nosso serviço de informação falhou. Bom, gente, dia 22 de novembro, acabou a greve. O pessoal ganhou tudo que tinha que ganhar. Juarez foi eleito prefeito de Volta Redonda, mas no dia 21 de fevereiro de 1989 mataram Juarez. Ele foi assassinado. Em 92 nós perdemos o sindicato, uma eleição contra a força sindical. Eu não vou contar aqui todas as histórias das maracutaias, que depois nós provamos toda a roubalheira que teve, mas não adianta tocar nisso agora. E tá lá, estamos tentando retomar o sindicato agora. Inclusive no dia 9 de novembro vai ser também o lançamento da chapa de oposição da CUT
CUT, CTB, para tentar retomar o sindicato tantos anos depois. Mas eu pretendo estar lá. 9 de novembro eu vou estar lá. Aliás, todo ano eu vou para lá. 9 de novembro é... Você ainda tem uma hora para o manifesto? Agora... Pois é, tem uma hora para o manifesto e eu vou fazer, gente, uma coisa que eu não gosto muito não. Quem me conhece dando aula, eu não gosto de ler. Eu gosto mais de apresentar as coisas e ir falando. Mas para falar do manifesto, é impossível não ler alguns trechos. Não dá para deixar de lado isso. Você quer botar no computador ali? Não, eu nem fiz, nem preparei. Não, nem preparei. Eu só separei alguns trechos que eu quero comentar. E tem um negócio, Ponciano, que é só para você ver e depois me devolver. Beleza, vou ver, levar para casa. Não, levar para casa nada. Isso aqui volta comigo ainda hoje. Você elogiou muito um texto do Érico, Partido, Vanguarda e Classe. Aqui está ele, a primeira edição do texto. Vou dar uma olhadinha em casa. Júlio... Não! Aqui, ó. Julho de 82. Julho de 82. Partido, Vanguarda e Classe. Eu vou explicar essa revista. É o seguinte. Naquela época, o PT tinha sido criado em 1980. Eu estou falando disso porque tem muito a ver com o manifesto, tá, gente? O PT tinha sido criado em 1980, mas naquela época ainda tinha uma longa discussão dentro da esquerda, se a gente deveria ou não ter criado o Partido dos Trabalhadores. O próprio PCB disse que não, é besteira criar o PT, criar um Partido dos Trabalhadores não precisa, já existe, os trabalhadores já têm o seu partido. Esse era o discurso do Hércules Correia. Não, os trabalhadores já têm o seu partido, é o PCB. E o movimento sindical da época achava que o PCB não representava mais o movimento sindical da época. Essa é a grande realidade. Então tinha essa discussão, vale a pena criar um partido, não vale a... O partido foi criado em 1980, eu estava lá no Colégio Sion, em São Paulo, eu participei da fundação do partido. Meu nome está lá naquele livro de atas. E em 82 foi feita essa revista. Essa revista, o nome dela é polêmica por isso mesmo. Tem artigos aqui de várias correntes dentro da esquerda. Alguns que defendiam a criação do PT, outros que eram totalmente contra a criação do PT. Então são artigos de várias pessoas. Tem um aqui no final, PT, uma ilusão perigosa. Isso em 82, né? Uma dessas correntes de esquerda dizendo que o PT era uma ilusão, que estava iludindo a classe trabalhadora, que... Bom, esse artigo, essa revista, é muito... Por isso o nome dela é polêmica. Ela tem uma série de posições diferentes. Só saiu o número 1 também, nunca mais saiu nenhum. Polêmica demais. Achou aí, o editor achou o número 2. Não, acho que ela cumpriu a finalidade dela. E o velho, o Érico, não adianta que eu vou sempre falar do velho, né? O Érico era um dos grandes cabeças dessa história. Então, exatamente aí que a gente começa. Por quê? Porque esse texto dele, Partido, Vanguarda e Classe, ele começa a defender a criação do PT exatamente a partir da visão de partido que tem no Manifesto Comunista. Ele pega a visão de partido do Manifesto, a visão que Marx e Engels colocam no Manifesto, e começa a destrinchar isso, justificando por que a criação do PT. Então, um dos primeiros pontos, logo, não só do texto do Érico, mas exatamente do texto que me coube, a parte 2, né? Proletários e comunistas. Porque começa exatamente nessa discussão, nessa dicotomia, e é bom a gente discutir isso. Por quê? São um partido à parte da criação. Isso é uma loucura, né? Não. É muito complexo. É complexo, mas tem um negócio assim que eu acho que é muito curioso. E que o Érico cita isso, e o Érico
trabalha isso muito bem no texto dele, é o seguinte: muita polêmica foi travada em cima dessa questão. Por quê? Logo no primeiro parágrafo da parte 2 do manifesto, o Marx e Engels escrevem o seguinte: os comunistas não são nenhum partido particular face outros partidos operários. Não estabelecem nenhum princípio particular, segundo os quais queiram moldar um movimento operário. Então tem duas questões aqui que eu queria levantar isso. Em primeiro lugar, é que nesse parágrafo tem uma mudança. Porque na edição do Manifesto Comunista, que saiu em 1848, e nas 3 edições seguintes, 1853, 1855 e tem mais uma. O texto saiu exatamente como que eu li para vocês. Não estabelecem nenhum princípios particulares, presta atenção, particulares, segundo os quais queiram moldar o movimento operário. Na edição de 1888, uma revisão que Engels que fez, essa palavra particulares já aparece sectários. O texto passou a ser o seguinte: não estabelecem nenhum princípios sectários segundo os quais queiram moldar o movimento operário. Ou seja, que não cabe ao comunista moldar o movimento operário. O trabalho do comunista é outro. Então, os comunistas não entram no movimento operário para moldar o movimento, a sua concepção de partido. Como nós vamos ver adiante, né? O que Marx e Engels colocam é exatamente o contrário. O partido tem que elevar o movimento. Ele tem que apontar a saída do movimento operário e não moldar a sua própria visão. Não é essa a questão do Partido Comunista. E eu acho isso, talvez, a maior lição que os dois deram. A maior lição é essa: o Partido Comunista, um partido, ele não pode estar dentro do movimento operário para moldar o movimento à sua ideia. Ele está ali para ajudar o movimento a crescer, se desenvolver e levar, como o próprio Marx e Engels escreve no manifesto, e levar o movimento operário a fazer essa transformação de classe em si para classe para si. Então o papel do partido não é moldar nada, é apenas ajudar nessa transformação, né, da classe em si em classe para si. E a outra grande questão que o Érico coloca nesse livro, Partido, Vanguarda e Classe, aqui no Brasil isso aconteceu muito pouco. Na Europa, porque o velho ele era austríaco, ele depois viveu na Alemanha, ele morou na União Soviética, logo depois da Revolução, depois ele foi para a Alemanha, depois ele veio para o Brasil, depois ele foi preso aqui no Brasil, fugiu da cadeia, teve que se exilar, voltou para a Alemanha, e ele conhecia muito bem o movimento operário europeu. Então ele diz o seguinte, ele é a primeira pessoa que alerta para isso. Porque essa frase de Marx e Engels, né, os comunistas não são nenhum partido particular face aos outros partidos. Ele cita no livro dele, né, o caso dos comunistas holandeses que queriam criar um partido à parte, social-democrata. Exatamente. É no outro livro dele, é no outro texto dele. Então ele diz o seguinte, olha, em primeiro lugar, isso já se tornou uma contradição muito grande, toda a esquerda discute. Então existe uma contradição, quer dizer, Marx e Engels escreveram um negócio e que não é aquilo. Ou seja, se eles escrevem que os comunistas não são um partido à parte, e o nome do livro é Manifesto do Partido Comunista, como é que você explica isso? Uma contradição. É uma contradição. Manifesto do Partido Comunista. E eles dizem, não, mas os comunistas não são um partido à parte. É uma contradição. Durante anos e anos e anos, a esquerda discutiu essa porcaria. E o Érico
nesse texto Partido Vanguarda e Classe, então ele levanta a lebre. Acontece que em 1848, quando foi escrito o manifesto, esse conceito de partido que a gente tem hoje não existia. Naquela época o que existiam eram as ligas, sociedades, associações. Esse conceito de partido que a gente tem hoje ainda, tanto que a primeira internacional não foi constituída por partidos políticos. A primeira internacional não tinha nenhum partido político. Tinha associações, ligas, né? Frentes. Então, não existia esse conceito de partido, não existia quando Marx e Engels escreveram o Manifesto Comunista, em 1848. Então, não existe essa contradição que muita gente tenta mostrar. Como é que pode? Se é Manifesto do Partido Comunista, eles dizem que não é um partido, mas não existe essa contradição. E isso fica claro logo a seguir, no texto do próprio manifesto, quando os dois escrevem o seguinte: os comunistas diferenciam-se dos demais partidos proletários apenas pelo fato de que, por um lado, nas diversas lutas nacionais dos proletários, eles acentuam e fazem valer os interesses comuns, independentes da nacionalidade, porque isso adiante ele vai tocar. Ele tem um texto logo adiante dizendo o seguinte: não, o proletariado não tem nação, o proletariado é internacional. Então, logo adiante, no mesmo texto, eles vão falar isso. O proletariado todo, e pelo fato de que, por outro lado, nos diversos estágios de desenvolvimento, porque a luta entre o proletariado e os comunistas representam sempre o interesse do movimento total. Essa é a grande sacação do Manifesto Comunista. Não, os comunistas não representam um pensamento sectário, partidário, inseparado. Não, o papel dos comunistas é sempre representar os interesses do movimento total. Está logo abaixo desse parágrafo. Então fica esclarecido o seguinte: o manifesto do Partido Comunista, ele é muito mais uma... Aliás, eu já falei isso tantas vezes, até naquele nosso curso de marxismo eu já falei isso. O manifesto... Está disponível aqui no MUD. O manifesto do Partido Comunista, em primeiro lugar, é talvez, na minha opinião, a análise de conjuntura mais perfeita que eu já li na minha vida. Porque o manifesto do Partido Comunista é uma análise de conjuntura da Europa de 1848. Por que a primeira frase do manifesto, primeiro parágrafo do manifesto, está lá escrito o quê? Um espectro ronda a Europa. É a primeira frase do manifesto. E aí ele vem e destrincha tudo o que está acontecendo na Europa. A crise da burguesia, o nascimento do movimento operário, o surgimento da classe operária enquanto classe. Então, ele é uma análise de conjuntura. Essa análise de conjuntura ele vai concluir exatamente nessa segunda parte do livro, Proletários e Comunistas, quando ele diz: olha, os comunistas não têm uma proposta pronta e acabada para o movimento. A proposta dos comunistas é sempre o interesse do movimento total, do movimento como um todo.